Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou nutricionista e terapeuta integrativa. O meu maior objetivo aqui com você é melhorar sua relação com a alimentação e emagrecer de forma saudável e sem culpa. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para que todas as vezes que a gente posta um vídeo novo, feito com muito carinho, você seja a primeira pessoa a assistir, tudo bem? Olha só, pessoal, é um grande prazer estar aqui hoje e eu quero falar sobre uma coisa que eu já conversei muito. Eu sempre falo no Instagram, mas que eu nunca aprofundei, mas eu resolvi aprofundar porque eu cansei. Eu cansei de, mas por que tem que mastigar, Nutri? Mas que coisa chata. Eu não gosto de mastigar o alimento, eu fico cansado, né? Então hoje eu vou te explicar o passo a passo do porquê é importante você mastigar. Por que a mastigação é considerada 60% de uma digestão bem feita pelo seu organismo, né? Por que a mastigação é tão importante para o processo de saciedade? Tudo isso eu vou falar para você hoje, detalhadamente, dando nome aos bois. Então, se você é do tipo de pessoa, assim como eu, que gosta de saber o beabá, o porquê de cada coisa, o seu lugar é aqui e é aqui comigo hoje, que vai ser uma aula bacana. É aula, hein? Hoje é aula bacana para você entender um pouquinho do seu corpo, entender por que a Nutri fica insistindo para você mastigar, né? Para que você mastigue bem, para que você não tenha pressa de comer. Tudo certo? O básico que a gente sempre orienta é mastigue no mínimo 30 vezes, ou mastigue até sentir que o alimento virou uma pastinha. Mas por que tudo isso, né? Primeira coisa, tá bem, gente? Antes de explicar a fisiologia dessa brincadeira toda, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, seres humanos, temos os dentes para mastigar, né? A gente não tem só para ficar sorrindo bonitão, mas é para mastigar. Então, o que acontece nesse processo? Por que a mastigação se dá com tanta importância inicialmente? Porque ela é quem começa a sua digestão. Então você pode ter certeza que se você não mastigar muito, em algum momento do processo de digestão, a sua digestão está defasada ou o seu corpo está trabalhando mais do que ele deveria. Porque ele está tendo que picar o negócio ali que já devia estar picadinho, tá bem? Então vamos começar do começo. Nós vamos falar primeiro de boca, depois de estômago e depois de intestino, para vocês entenderem o que acontece aonde, quando e por quê. Na boca, a gente tem uma enzima que se chama amilase. A amilase salivar, tá bem? O que ela é? Basicamente, ela quebra as nossas moléculas, né? Vamos chamar assim, as nossas partículas de carboidrato em partículas menores, né? Em partículas de maltose, que são o quê? Que são pequenas partículas, é como se ela já quebrasse, né? Essas pequenas partículas na nossa boca, do pão, da batata, da mandioquinha, das massas, enfim, daqueles alimentos mais ricos em carboidrato. Então, a digestão do carboidrato já se inicia na boca. Por isso é tão importante mastigar, porque prioritariamente o corpo já vai quebrar esses primeiros carboidratos. E como é engraçado e interessante isso, né? A ordem da quebra é basicamente a mesma ordem da absorção. Então, a gente começa a quebrar primeiro os carboidratos na boca, que são os mesmos que são os primeiros a serem absorvidos. Na ordem da cascata de absorção, que a gente chama assim, o carboidrato é o primeiro a ser absorvido, né? Em média umas 2 horas mais ou menos. A proteína é a segunda a ser absorvida, pode demorar até 4 horas. E as gorduras são as últimas a serem absorvidas, que em média aí de 4 até 6 horas. Então, olha que legal, o meu corpo já começa a se preparar para reduzir o carboidrato, que é a minha primeira fonte de energia, que é a mais importante para o meu corpo funcionar. Então, aí eu já estou te respondendo 2 perguntas. Nutri, posso viver sem carboidrato? Deveria viver sem carboidrato? Se já na sua boca você começa a digeri-lo, é porque ele realmente é bem importante, tá bem? Ele é o primeiro a ser digerido porque ele é o mais necessário em relação à minha energia imediata, né? A minha energia principal aí pro dia a dia vem do carboidrato. Então, tô comendo meu carboidrato, né? Logicamente, você vai perceber que assim, durante a mastigação dentro da boca, eu não vou ter só carboidrato separado, só proteína separada, só gordura. Não existe isso, né? A não ser que eu comece um quadrado de manteiga, né? Uma colher de açúcar. Não existe isso, tá, gente? Então, vai estar misturadinho na sua boca. Mas essa quebra inicial vai ser do carboidrato, certo? Então, aconteceu essa quebra inicial, você vai engolir o alimento. Se você mastigar bem, isso vai acontecer da forma que deveria. E esse carboidrato já vem mais mastigadinho, já vem melhor, né? Mastigadinho de verdade, né? Nem da forma figurativa de se falar. Então ele já vem mais bacana pro estômago. Quando chega no estômago, vem o suco gástrico, que tem pepsina. Essa pepsina é uma enzima que vai ajudar a começar na quebra de proteína, tá bem? Então o seu processo de digestão da proteína vai iniciar no estômago.
certo? Então, o que vai acontecer? Comecei com carboidrato, depois vim pro estômago, que é a pepsina. E aí, depois desse processo, não é um processo super rápido. O processo de mastigação e, né, deglutição e engolir o alimento e ele pro estômago, ele é um pouco mais rápido do que esse processo do suco gástrico. Agora, quando a gente fala de estômago, entram duas coisas muito importantes que eu gosto sempre de falar aqui também. Quando eu tenho meu suco gástrico, nutre, aquela coisa de beber água, beber refrigerante, beber qualquer coisa dentro da refeição, atrapalha a sua digestão. Então, a gente não está falando de engordar ou emagrecer nesse momento. Não tem nada a ver com engordar ou emagrecer. Tem a ver com volume gástrico. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela tem gastrite, que ela tem refluxo, que ela tem qualquer coisa nesse sentido, e ela come e bebe muito durante a refeição, a chance dela ter um problema maior nesse gastrite, nesse refluxo, é grande, porque o suco gástrico, que foi feito para quebrar a proteína, ele vai estar muito diluído em meio aquoso, que a gente chama. Meio aquoso é meio líquido. Tomei muito líquido, pensa, o suco gástrico tá lá. Ele tem uma quantidade específica, ele não vem litros de suco gástrico pro seu estômago. Então o suco gástrico tá lá, você vem com um montão de líquido, ele vai ficar ali fazendo o trabalho dele meia boca. Por isso que a gente não recomenda que você beba nada durante a refeição. Ah, Nutri, você falou que no máximo 200 ml. Exatamente, porque 200 ml é aquilo que vai se misturando com o seu bolo alimentar no estômago e não tem a capacidade de encharcar, né? Pensa basicamente que você tem um copinho aqui, né? Você tem um copinho cheio de areia, vamos pensar assim. Se você colocar um pouco de líquido nessa areia, vamos pensar lá. Um copo cheio de areia, você colocou um pouquinho de líquido. O que vai acontecer quando você coloca um pouquinho de líquido? A tendência é que você umedeça essa areia, tá? Agora, se você encher de água, vai transbordar, vai ficar a maior chapinheira, né? Então, vai atrapalhar, vai ficar muita água e vai ter dificuldade na digestão da proteína. Então, o que eu tenho aqui? Uma pessoa que mastiga muito rápido e toma toma 500 ml de seja lá o que for durante a refeição, tá? Ela está atrapalhando a digestão inicial dos carboidratos na boca, porque ela não mastiga suficientemente, e ela está atrapalhando a digestão das proteínas no estômago, porque ela toma muito líquido durante a refeição. Então aqui eu já tenho uma digestão prejudicada por dois fatores impressionantes. Aqui a gente nem entrou ainda em qualidade da alimentação, tá, gente? A gente não entrou no que é melhor para você comer e no que é pior, a gente entrou só nos detalhes básicos, fisiológicos. E aí, vou explicar muito mais ainda. Só que o que eu quero falar para você aqui? Quero te falar que de nada vai adiantar você ter o cardápio dos sonhos, você ter um cardápio maravilhoso, né? Cheio de firula e você não conseguir mastigar o seu alimento de forma correta e beber muito líquido. Tudo bem? Por isso que eu sempre gosto de falar para vocês, pra gente começar do começo. Se você vai começar um processo de emagrecimento, a gente tem que começar do que é mais importante, que é aquilo que já é da nossa responsabilidade, que é mastigar corretamente, que é o deixar a nossa digestão, o nosso corpo fazer o melhor que ele pode, né? Com o que eu já tenho no meu corpo, eu posso fazê-lo trabalhar da melhor forma possível. Então, por isso que eu sempre repito, não importa inicialmente aquilo que você está comendo, importa como você está comendo. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o como, e depois o que e depois o quanto. Tá certo? Muitas vezes as pessoas não entendem esse processo. Só nesse pequeno processo inicial aqui da mastigação, eu já tô trabalhando uma melhora absurda na quantidade que você vai comer. Porque o que eu vou te explicar agora vai fazer sentido para você entender por que você mastigando te dá saciedade. Coisa que ninguém te explicou até hoje, eu vou falar tudo agora, hein? Que eu já tô assim, eu quero falar as verdades. Tá certo? Então vamos voltar. Mastiguei na boca, bonitinha, a amilase foi lá e quebrou o carboidrato. Engoli esse alimento, foi pro estômago. A pepsina, não precisa decorar esse nome, não precisa decorar nenhum, tá bem? A pepsina foi lá e começou a digestão das proteínas. Saindo do seu estômago tem o intestino delgado, lindo, maravilhoso, né? Quando esse alimento chega no intestino delgado, é liberado um hormônio que se chama colicistocinina. Você não precisa decorar isso, nem eu quero, tá? Vamos chamar de coli, que é mais fácil. O que esse hormônio ele faz? Ele é responsável por mandar pro seu cérebro a mensagem de que chegou comida. Chegou comida, pode começar com a digestão pesada de todas as outras coisas que a gente precisa aqui nesse corpinho. Então, o que é importante você saber aqui? Ele vai a pé, né? Esse hormônio vai a pé até o cérebro para levar essa mensagem, porque meia hora é caminhada, né? Brincadeiras à parte, mas por isso que eu sempre falo, gente, tenta comer em 15, 20 minutos pelo menos, porque é o mínimo de tempo que esse hormônio leva para ser liberado, para contar pro seu corpo que a comida chegou. Então não adianta muito bem comer rápido, você vai atrapalhar o processo da digestão. A pressa vai atrapalhar esse processo de digestão, tá? Então isso é muito importante de ser falado, porque aqui eu tô otimizando as funções do meu corpo, eu tô melhorando muito a forma que ele funciona e que ele trabalha, tá certo?
Olhando para isso aqui que a gente conversou até agora, falando desse primeiro estágio da digestão, o que é importante a gente lembrar? Fazendo esse passo a passo de mastigar direitinho, de prestar mais atenção na mastigação, o que eu estou evitando, né? Eu estou evitando um refluxo, uma gastrite e futuramente talvez até uma úlcera. Eu estou evitando tudo isso a longo prazo. Tá certo? E também tô fazendo com que essa pessoa que melhore a mastigação, ela tenha menos gases, por exemplo. Por quê? Quando eu mastigo bem, o alimento chega como ele deveria no intestino, eu tô diminuindo um trabalho, porque assim, eu tô super fazendo o meu organismo trabalhar demais quando eu não mastigo da forma correta. Quando eu mastigo da forma correta, ele trabalha como ele deveria. Então eu reduzo o gás, eu reduzo o inchaço, empachamento, tudo isso já acontece de cara. Certo? E aí, uma outra coisa que é importante falar aqui. Isso aqui é o que eu melhoro. Mas a partir do momento que você aprender a mastigar de verdade, você emagrece. Por quê? Se a mensagem da saciedade chegou no meu cérebro, eu não vou querer mais comer. Você vai perceber que comer cansa. Você fala, nossa senhora, comer é cansativo, né? Mastigar é um processo cansativo. É bastante, né? Mastigar é um processo que você fala, nossa, ainda tem um monte de comida. Tem pessoas que relatam, quando começam a mastigar de verdade, certinho, chega a doer o maxilar um pouquinho. E chega mesmo, porque a mastigação real, 30 mastigadinhas, é um processo trabalhoso, tá certo? Então, você vai perceber isso. Isso vai te ajudar em quê? A emagrecer. Porque a partir do momento que mastigar é cansativo, que mastigar é uma coisa que me dá trabalho, eu vou começar a fazer isso, eu vou falar, caramba, é muita comida nesse prato. Ou, já estou saciado. Já peguei muito paciente que no meio, né, a gente trabalha muito esse processo da mastigação, no meio da refeição falou, Nutri, eu comi metade do prato, eu estava extremamente satisfeita, sabe, extremamente tranquila e chega. E era o que eu comia habitualmente, sem prestar atenção, sem mastigar da forma correta. Então, o passo 1 do emagrecimento, né, eu gosto sempre de falar, o passo 1 é o planejamento, o passo 2 é a mastigação. Não existe uma maneira de emagrecer perpetuamente, né, pro resto da vida, se você não aprender a emagrecer. Não existe. Porque daqui eu já consigo, brincando, eliminar uns 3 quilos, 4. Por quê? Por excesso de comida que você come sem perceber. Quando eu trago a mastigação pro momento presente, eu tô aqui totalmente presente, eu tô mastigando bastante. Quando eu mastigo exatamente como eu devo, eu tô mostrando pro meu corpo aí bastante trabalho. Então, as coisas mudam em relação à saciedade e isso prioriza muito o seu emagrecimento. Por isso que eu sempre falo, o simples funciona, gente. Não precisa fazer dieta da moda, dieta da lua, dieta da sopa, se você não mastigar corretamente, tá? É o passo básico, é o beabá. É que nem querer ensinar uma criança que ainda não aprendeu a andar de bicicleta. As coisas não fazem sentido. Aqui, eu gosto sempre de passar para vocês que as coisas têm uma ordem. As coisas têm uma ordem cronológica que, às vezes, nós, seres humanos, temos muita pressa, né? A gente quer para ontem, mas existe uma ordem correta para as coisas acontecerem. De nada adianta eu passar para você uma super dieta se você não tem o passo a passo, que é o básico do seu corpo, voando, né? Trabalhando muito bem. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito, muito clara para vocês. Tudo bem? E aí você me fala o seguinte, Nutri, mas olha só. Eu já tentei mastigar, eu não tenho jeito, viu? Eu sou assim mesmo, eu como rápido de verdade. Olha, se você quer de verdade, tudo tem jeito. Tudo tem uma maneira de trabalhar, tudo tem uma maneira de melhorar. Mas você precisa querer, tá certo? A primeira coisa que eu te falo é o seguinte, você não pode sair do 0 pro 100, tá? Você hoje mastiga, almoça em 8 minutos. 6, 7, que é a média que eu pego de paciente. Almoço em 7 minutos, que é passar a almoçar em 30 em uma semana. Não vai dar, você vai morrer de tédio, sua comida vai ficar gelada, você vai se irritar. Qual que é o processo correto? Hoje eu como em 6 minutos, eu vou fazer o meu melhor para comer em 9, para comer em 8. Tô comendo em 8, em 9 minutos tranquila? Legal. Vou fazer o meu melhor para comer em 10. Isso é um processo para 6 meses, 1 ano, gente. Não é hoje. A partir de amanhã eu vou comer super devagar. Existem casos, devem existir, de pessoas super motivadas, super, né, que eu não sei. Eu nunca peguei ninguém assim. Eu também, quando comecei a mastigar devagar, não foi assim rápido o meu processo, foi lento. Eu precisei me adaptar, né? Eu saí, como 4 minutos, vou comer em 6, vou comer em 8. E assim, acredite que sempre dá tempo. Muitas vezes a gente joga aquela ansiedade da pressa no alimento.
né? Eu gosto sempre de falar assim, no seu trabalho, provavelmente, você tem uma hora de almoço. Existem profissões que as pessoas têm 30 minutos, enfim, mas você tem uma hora de almoço, provavelmente. Você precisa de 20 a 30 para comer de forma consciente, de forma tranquila. E para que a sua digestão aconteça da forma que deve acontecer. Então, é muito menos do que você tem para almoçar. Então a gente faz o quê? A gente joga aquela pressa toda na hora do alimento. E não é bem assim. O que a gente tem que fazer? Quanto tempo eu tenho? 1 hora. O que eu tenho que comer? Tá? Eu consigo comer em meia hora? Consigo, então coma tranquilo aquela refeição. Esteja presente na sua refeição, tá certo? Mas de nada adianta querer sair do 0 e ir pro 100, porque você não vai funcionar, você vai se embananar e vai perder essa oportunidade. Então, agarra essa oportunidade, cronometra a sua refeição e vai trabalhando o aumento desse tempo. Você vai perceber como o tempo vai aumentar e a quantidade de comida vai diminuir. É natural. Esse é o processo verdadeiro que vai te ajudar no emagrecimento, tá certo? É a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar aí o teu emagrecimento, o teu processo, né, de emagrecimento. E o que é importante a gente falar também dentro disso aqui? Que não tem pressa, tá? Você comeu rápido até hoje, provavelmente, que você tá assistindo esse vídeo. Então, cada minuto a mais é ganho. Cada minuto a mais que a gente incluir é bacana. Vou te ajudar, claro que eu vou te ajudar, te expliquei tudo isso aqui, não vou te deixar na mão, vou te ajudar a mastigar devagar. Como é que eu faço para mastigar mais devagar? Passo número 1, acabei de falar, vamos cronometrar essa refeição. Preciso saber quanto tempo eu como para saber o que eu tenho que melhorar. Eu não sei se eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que eu como rápido e eu como em 25 minutos, 30. Tá ótimo. Então vamos cronometrar essa refeição. Vamos colocar o reloginho aqui, ó, virado pra cá. Não vou ficar com aquela pressão do reloginho também. Parece uma bomba relógio na minha mesa, né? Eu deixo sair de ponta cabeça ali e vou comendo tranquila. Vou comendo tranquila. Quando eu terminar eu vi, caramba, foi rápido mesmo, né? E vai fazendo isso ao longo do tempo. Só o fato de você estar comprometida em tentar entender como é que tá essa mastigação, você já vai diminuir seu tempo. Só de trazer isso para reflexão de, será que eu tô mastigando rápido? Você já vai diminuir o seu tempo. Já vai te ajudar demais a reduzir o tempo. Esse é o passo número 1, cronometrar. Tá legal de cronometrar, tá fazendo isso bonitinho? Você vai começar a contar as mastigadas, tá certo? Você vai... Nossa, Nutri, que chato. No começo é chato mesmo. Depois vai ser um hábito, você não precisa contar mais. Mas no começo a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Então você vai pôr o alimento na boca e vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai contar até 30. Vai fazer isso em todas as suas garfadas, tá certo? E junto com isso vem o passo número 3. A cada garfada que vai na boca, talher descansa no prato, né? Nada de comer assim, ó. Já viu que às vezes a gente tá comendo assim? Nada disso. Prato, boca, prato. Então, coloquei pra comer, coloquei de volta na mesa. Tudo bem? Então, isso é muito importante para que você entenda. Esse passo a passo que eu tô te passando aqui, esses 5 passos que eu tô te passando, vão ser 5. Vão te ajudar a entender como mastigar mais devagar. Não vim aqui só te contar, ó, você precisa mastigar mais devagar, se vira aí. Não, eu não sou dessas. Eu vim te falar de verdade como fazer. Então, passo número 1, cronometrar. Passo número 2, você vai passar a contar as mastigadas. Passo número 3, a cada garfada que vai na boca, descansa no prato. E agora eu vou te falar o passo número 4. O passo número 4 é texturas diferentes no prato. Isso também te ajuda na mastigação. De nada adianta ter um prato, exemplo, tá? Purê com carne moída. Gente, não tem como. São alimentos que você não precisa mastigar muito bem, né? Então, o que eu tenho que priorizar? Alimentos de texturas diferentes. Uma salada mais crocante, eu gosto de dar o exemplo do repolho. O repolho é uma salada que você precisa mastigar bastante. Alface americana, precisa mastigar bastante. Coloca umas sementezinhas na sua salada, come um arroz com feijão, não faz aquele arroz tão molinho, faz aquele arroz mais al dentezinho, entende? Pega uma carninha um pouquinho mais rígida para você comer. Por quê? Para trabalhar a mastigação. Não adianta trabalhar a mastigação com os alimentos mais macios do mundo, não adianta, tá? Se você tem a sua dentição perfeita, o que eu tô dizendo aqui também, tá? Se você não tem nenhum problema com nenhum dente, não tá te faltando nenhum dente, isso é o caminho. Se você tem uma questão com os dentes, aí é uma outra conversa. Mas estando com os dentes em condição perfeita, esse é o caminho. Você mastigar muito bem, você fazer as texturinhas para que você tenha essa possibilidade. E eu vou te mostrar uma outra coisa também agora. Quando você começa a trabalhar com texturas diferentes, acabou o tédio alimentar. Porque às vezes existe aquele tédio, né? Ai, purê com carne moída, putz. Né? Quando a gente tem mais texturas, a gente tem
uma coisa crocante, uma coisa cremosa. É muito gostoso comer. Fica muito mais prazeroso também a gente ter aí essa relação com a comida. Muda muita coisa. Gosto de trabalhar também essa questão das texturas. E a número 5, a estratégia número 5 é o quê? Você não ter distrações perto de você. Lembra que eu falei do celular com o cronômetro virado para baixo? Primeiro, para você não ficar se controlando, ficar naquela pressão do tempo. E segundo, para que você não fique olhando cada mensagem que sobe no seu WhatsApp, no seu, enfim, seu Facebook, o que for, tá? A gente precisa daquele tempo pra gente. O nosso celular, muitas vezes, é inimigo, né? Às vezes eu tô trabalhando, tô com o celular grudado, respondendo o paciente, fazendo outra coisa, e a gente não vê o que tá acontecendo. A gente tá comendo, olhando pra frente e não tá nem vendo o que tem no nosso prato. Então isso é muito danoso pra nossa mastigação e pra nossa saciedade. Eu não tô vendo se o prato tá cheio ou tá vazio. Então eu não tenho como mensurar, eu vou comendo sem olhar. Sabe quando você come pipoca? Que você vai colocando a mão assim, ó, no balde? Sabe? Você fala, cara, aquele balde, se você olhar pra aquele balde, você fala, humanamente impossível comer isso tudo. Tem como, muita pipoca. Agora, se você vai colocando na boca sem olhar, vão 2, 3 baldes, né? Aí tem aqueles cinemas que tem até refil. Então, assim, por quê? Porque eu não tô vendo, eu tô comendo sem ver. E quando eu tô comendo sem ver, eu não sei o que veio, quanto veio, por que veio. Então, é estar 100% presente. Desliga a televisão, esteja com pessoas, celular, deixa pra lá, silencioso. Ai, mas meu chefe não para de me ligar. O seu chefe vai ter que esperar 30 minutos pra falar com você, tá bem? Não existe, a não ser que você esteja, que vocês, né, seja um médico que tá no meio de uma cirurgia importante, um processo importante, mas assim, não tem como. 30 minutos todo mundo tem que ter pra comer. Não dá pra gente não ter esse momento para alimentação, tá? Porque isso é extremamente nocivo para nossa saúde, tá certo? Então, assim, 30 minutos qualquer pessoa pode esperar. Eu tô comendo agora, depois a gente conversa, depois a gente se entende, tudo bem? E nada de ficar rolando o dedo em rede social enquanto come. Também tá tirando sua atenção do alimento. É muito importante a gente olhar para isso com carinho, com cuidado. Porque nós viramos reféns da tecnologia e isso tá atrapalhando o nosso dia a dia, nossa digestão, tudo isso, tá certo? E o que a gente viu hoje de tão importante? Eu expliquei pra você como mastigar, como melhorar esse processo. Te ensinei o que acontece no seu corpo quando você mastiga direitinho, porque de nada adianta eu falar, você precisa mastigar e não explicar por quê. Eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas, por que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, tá certo? Então eu espero que com essa explicação, com essa ideia que a gente montou junto aqui, você consiga melhorar a partir de agora a sua forma de se alimentar, a sua forma de ver a sua refeição, pensando não em dieta mais, mas sim da forma que você realmente come, sabe? Olhar para os pequenos pontos do dia a dia que são extremamente importantes de mudar e que você talvez nunca tenha olhado e que vem até antes de você pensar em uma dieta, tá bem? E assim, outra coisa que é importante é a nossa mastigação tá totalmente conectada muitas vezes com a nossa ansiedade, com a nossa, né, com a nossa velocidade de fazer as coisas. Se eu vou baixando essa régua, se eu vou ficando mais tranquila, se eu vou mastigando mais devagar, essa ansiedade vai baixando também. Eu falo isso porque eu era muito ansiosa, já comentei isso com vocês algumas vezes. Eu era uma criança, eu fui uma criança extremamente ansiosa e isso me atrapalhava demais. E com o passar do tempo, com essas técnicas todas, com tudo isso que eu apliquei em mim mesma em relação à ansiedade, nossa, melhorou demais. Só que assim, eu não fui do 0 pro 100, é o que eu falei pra vocês aqui. É um processo lento. Eu fui melhorando diariamente, né? Eu era ansiosa a nível de... Eu já contei isso em algum vídeo pra vocês, eu acho. Eu chegava a mastigar a parte interna da minha boca de ansiedade, tá? Isso quando eu era muito pequena. E com o passar do tempo, eu achei que eu tinha melhorado a minha ansiedade, mas não. Eu tinha muita pressa em tudo, né? Eu sou uma pessoa acelerada. É da minha natureza isso. Eu sou uma pessoa que eu faço 5 coisas ao mesmo tempo, eu gosto, eu sou assim. Mas o fato de ser acelerada, né, de ser resolutiva, não tá muito conectado com ser ansiosa. E depois que eu fui entender que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então hoje, consigo resolver as coisas da forma que eu gosto, com mais agilidade, mas eu não preciso ser ansiosa pra isso. Então, é importante, a alimentação tá totalmente conectada nesse controle da ansiedade também, porque acaba se tornando uma terapia. Certo? Espero que a minha experiência e que a minha história tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito importante estar aqui. Se isso é importante, se esse conteúdo é importante pra você ou é importante pra alguém que você conhece, tem aquele amigo que mastiga rápido, manda pra ele. Ajuda essa pessoa, tá certo? Tô aqui pra te ajudar, pra que você dissemine esse conhecimento e ajude mais pessoas. Um super beijo, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.